Nessa aula, vamos aprender um pouco sobre a morfologia da planta. Primeiro, flores. Quando nós falamos da flor da rosa do deserto, podemos dizer que na natureza existem apenas plantas com flor simples. E o que é uma flor simples, Sávio? Apresenta apenas uma camada de pétala, que isso seriam 5 pétalas. 1, 2, 3, 4, 5. Porém, com o melhoramento genético, foi surgindo algumas plantas com mais camadas de pétalas. Essa, por exemplo, é uma flor dobrada que apresenta 10 pétalas. É uma flor dobrada que tem 2 camadas de pétalas. Na natureza, só existem plantas com a flor de cor rosa. Porém, também com melhoramento genético e com o tempo, nós cultivadores fomos fazendo cruzamentos e obtendo algumas plantas de cores diferentes da tradicional. Hoje existem plantas de várias cores, a quantidade de cor é imensa, é incontável a quantidade de cruzamentos e de cores que nós podemos obter, assim como quantidade de pétalas. Já foi registrado plantas com até 8 camadas de pétalas. Porém, não é um caso tão comum, mas é possível. E como são as flores da rosa do deserto? São flores tubulares de aparelho completo. São flores hermafroditas que apresentam o aparelho masculino e feminino na mesma flor. Porém, a rosa do deserto, ela apresenta autoincompatibilidade com o mesmo pólen. O que é isso, Sávio? Ela não aceita ser cruzada com o próprio pólen. Geralmente, nós precisamos fazer o cruzamento de 2 plantas para poder gerar outra planta. Por isso também há uma infinidade de cores de rosa do deserto. E por isso que nós não podemos garantir a cor da planta quando ela é originária por semente. A segunda estrutura morfológica que nós iremos aprender é o caule. O caule da rosa do deserto se mistura com a raiz e forma o caudex. O caudex é uma estrutura de armazenamento da planta. O caule da rosa do deserto, ele é um pouco acinzentado e quando acontece qualquer ferimento, ele apresenta a exudação de látex. Quando você faz qualquer corte, ele sai uma aguinha, que é a aguinha que é tóxica da rosa do deserto. Quanto à estrutura do caule, raiz ou caudex, cada planta tem uma estrutura única. Nenhuma planta é igual à outra. Nós cultivadores damos um empurrãozinho num formato, damos uma ajuda, mas isso é a natureza que vai moldar. Cada planta é única e cada caudex não é igual ao outro. Alguns cultivadores, com o empurrãozinho, têm conseguido várias plantas de caudex bastante diferentes. Alguns caudex que parecem uma aranha, que parecem uma batata. Os tailandeses são os expertos nessas áreas, cultivando alguns caudex que parecem com algum formato animal. Já vi plantas parecendo um jacaré e alguns formatos inusitados. A terceira estrutura que nós iremos estudar são as folhas da rosa do deserto. As folhas são dispostas em espiral e agrupadas sempre na extremidade dos ramos. Elas são inteiras e coreáceas. Sávio, que danado é coreácea? Coreácea são plantas que elas apresentam uma estrutura, digamos, uma estrutura mais grossa na folha. É como se ela tivesse uma proteção para que ela não perca água. É por isso que quando nós pegamos uma folha da rosa do deserto, que nós a quebramos, é comum escutar um som
bem característico de quebra de folha, justamente porque ela tem uma estrutura acima da epiderme de proteção para evitar a perca de água da planta. Quando eu falo de folha, eu gosto sempre de mostrar as plantas variegatas. Sabe o que são as plantas variegatas? São plantas que ela tem uma anomalia genética. Elas apresentam menos cloroplasto na folha do que as plantas comuns. Essas plantas, ela têm ausência de cloroplasto. Então, o que acontece? São plantas que precisam de mais luminosidade para poder crescer e são plantas que geralmente têm o crescimento mais lento do que as plantas normais. Porém, é uma planta bastante linda que apresenta uma dificuldade maior no cultivo, mas são plantas bem diferentes e bem valorizadas no comércio. E quanto ao fruto da rosa do deserto? O fruto apresenta coloração variável, com tamanho que varia de 11 a 20 centímetros. Elas são sempre formadas aos pares. Após a polinização, quando maduro, os frutos abrem longitudinalmente para a liberação da semente. É neste momento que nós efetuamos o plantio das sementes. Ela já está 100% madura, 100% seca e nós já podemos efetuar o plantio. E quanto aos frutos? Os frutos são pequenos, com cerca de 1 centímetro, do tamanho de um grão de arroz. Elas apresentam 2 asas. Essas asas são a estrutura de dispersão da semente, para que na natureza não fique várias plantas próximas uma da outra. Então, por adaptação da planta, ela desenvolveu essas asas. Na natureza, elas podem ser dispersas por cerca de 2 a 5 quilômetros. Nessa aula, você aprendeu sobre folhas, flores, caule, frutos e sementes. Na próxima aula, vamos falar sobre genética da planta.